Oi, gente, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Vamos chegar para essa prosa boa que vai acontecer hoje aqui. Tô tão feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Tem uma programação linda para acontecer essa semana. E hoje a gente começa, uma série de lives de aquecimento. Hoje é a primeira e eu tô muito feliz. Preparei assim um conteúdo muito lindo para esses próximos dias, para entregar algo de muito valor para vocês. Então sejam bem-vindas aqui. Daqui a pouquinho meu convidado chega e eu quero comentar algo com vocês, No domingo, quando, enfim, eu vi o que estava acontecendo aqui no país, eu fui tomada de um incômodo muito grande, assim, e pensei, poxa vida, Que clima que eu vou ter para poder conduzir essa semana de lives, o meu trabalho, parece que tinha perdido o clima. E fui dormir no domingo bem chateada, assim, bem para baixo. E na segunda-feira, quando eu acordei com outra energia, Na segunda-feira eu acordei e fui olhando o quanto realmente é o momento de fazer tudo isso. Às vezes a gente fica olhando tão longe, às vezes a gente fica tentando salvar o mundo e fazer coisas onde a gente não tem alcance, onde a gente não tem influência. Então estar aqui essa semana com vocês, independente das convicções que cada um tenha, todos nós estamos acessando dores muito profundas. E o meu trabalho é exatamente esse, poder ajudar cada uma de vocês a entrar em contato com aquilo que dói, a poder cuidar cada vez mais das próprias feridas. E a gente sabe que quanto menos machucado a gente tiver, menos a gente vai entregar algo ruim para o mundo, Esse é o processo. Tem tanta coisa que dá para ser feita aqui do nosso lugar, aqui do meu lugar, como mãe, como esposa, como terapeuta. Tem tanta coisa que você pode fazer aí do seu lugar. Então, bora olhar para aquilo que está no nosso alcance, olhar para aquilo que está aqui disponível, que é nossa responsabilidade cuidar, assumir e modificar. Tem coisas dentro da casa da gente que precisam ser transformadas, tem coisas dentro de nós que precisam ser tocadas, e é tão valioso e tão potente esse processo. Então eu tô muito feliz de estar aqui essa semana com vocês, para a gente poder juntos e juntas olhar mais um pouquinho pra gente, cuidar daquilo que dói, daquilo que tá machucado, daquilo que muitas vezes sangra e acaba machucando quem tá perto da gente, tá bom? Então, que bom que vocês estão aqui. Deixa eu ver, não sei se o Matheus tá aí. Se você estiver aí, Matheus, dá um oi pra mim, que eu já te chamo. Essa live de hoje é a primeira. Boa noite, meus amores. Essa live de hoje é a primeira live dessa série de aquecimento. Eu sempre digo, quando eu vou fazer algum movimento, abrir uma próxima turma do Travessia, eu faço essas lives de aquecimento e não é só para aquecer vocês, Também é para me aquecer, porque antes de aquecer vocês, eu preciso também estar com meu coração muito quentinho. Eu preciso também abrir meu peito para receber cada pessoa que está disponível nesse momento para caminhar comigo. Então, é um aquecimento para todos nós. E quando eu pensei, na live de hoje, ai, Cris, querida, nos convidados, dessa semana, eu convidei 3 pessoas. Hoje é o Matheus, daqui a pouquinho ele deve estar entrando. Amanhã, a Vivi, que é uma grande amiga minha. E na quinta-feira, a Cecília, que também é uma outra querida. Os 3 são 3 psicólogos incríveis, que eu admiro profundamente o trabalho deles, o ser humano. Então, a gente vai falar sobre temas diferentes em cada um desses dias. E eu quero que vocês aproveitem ao máximo. São 3 temas diferentes, certamente algum deles vai te ajudar aí.
tá bom? Ah, que lindo, Simone, que bom que você gosta de me ouvir, fico muito feliz que vocês estão aqui. Nosso trabalho só tem sentido porque vocês estão aqui, né? Ouvindo, aprendendo com a gente também. Eu vi que o Matheus chegou aqui, vou tentar te chamar aqui, Matheus. Vamos lá, vamos chamar o Matheus. Aí, mandei o convite para o Matheus, vamos ver, esperar ele entrar aqui, que é o primeiro convidado dessa série. Ei, Ah, Dani, boa noite. boa Como é noite. que tá? Como é que tá BH? Tá. Agora, hoje a chuva melhorou um pouco, mas muito chovendo, muito. Ai, que bom, Matheus. Eu estava contando, né, pro pessoal aqui. Hoje é a primeira live, estou no processo de aquecimento aqui. Sei que você também tá aí no teu. Isso, E como eu disse para elas, né, eu falo que esse aquecimento não é só para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Pelo menos para mim eu sinto assim, é um aquecimento para mim também, né? É uma forma de também me abrir, me preparar para poder receber as novas pessoas, para poder me disponibilizar para mais um mergulho, né? Então a gente também se aquece nesse processo, não é, Matheus? sim, Você também sente assim? verdade. E, e às vezes, já teve vez, Dani, de eu iniciar uma dessas lives, um desses processos, e eu lembro de estar em alguns momentos assim, cansado, de um desgaste do dia, mas a gente vai e começa a falar daquilo que a gente ama, e de repente vai vindo um aquecimento interior, né, que sustenta todo o trabalho. Então é muito bom esse aquecimento, para a gente poder estar reafirmando os nossos valores, o nosso caminho, né, Dani? Muito bom. Deixa eu falar pro pessoal, né? O Matheus é engraçado. Outro dia a gente estava conversando no Instagram. O Matheus tem um trabalho muito lindo. Eu não sei como que eu cheguei, né, na tua página. Acho que alguma seguidora minha começou a mandar, marcar, porque tinha muita conexão, né, na sua mensagem, na minha. Outro dia eu até brinquei, que eu falei, nossa, Matheus, eu achei que eu que tivesse escrito isso daí, né, em algum post que você fez, Adorei isso. porque eu sinto uma conexão, né, assim, com a tua mensagem. E foi por isso que eu senti também de te convidar para estar aqui hoje, para a gente poder falar um pouquinho. Antes da gente falar do nosso tema, queria que você falasse um pouquinho, né? Se apresentasse para quem está aqui e ainda não conhece seu trabalho, contar um pouquinho do quem é o Matheus. Beleza, Dani. Obrigado pelo convite. É muito bom que a gente esteja aí estreitando os laços, porque realmente o que a gente faz está muito parecido, a gente tem muita conexão. Teve uma frase sua que quando eu vi, na hora eu parei no seu post, eu também não sei, né, se alguém me mandou, mas que fez muito sentido. É uma frase que eu vejo você usando muito, que você diz assim: sentir é seguro. Uhum. Eu adoro essa sua frase. Tá, Seguro tá sempre, marcada na alma, né? Na pele e na alma, né, Dani? Uhum. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Cada um fala isso de um jeito. Outro dia eu falei com a Dani Migliari, sua xará, é uma querida, ela falou: Matheus, é impressionante como a gente fala as mesmas coisas de formas diferentes. Assim. Então, são conceitos diferentes, às vezes são linhas terapêuticas, que passaram por escolas diferentes, mas que estão desembocando nessa mesma essência, que é nos ajudar a gente a se abrir para o sentir. Né? E dentro dessa trajetória, o que eu descobri, em primeiro lugar, foi a terapia humanista. Não posso deixar de falar de Carl Rogers, que Carl Rogers, então, ele descobriu que se ele estivesse escutando as pessoas e ele trouxesse a atenção dele para o sentimento que as pessoas estavam falando quando elas contavam qualquer assunto, ele estaria ajudando elas melhores, assim. Então, toda a terapia de Carl Rogers, toda a terapia humanista, ela é fundamentada no sentir. E isso foi a primeira coisa que me encantou. Eu sou psicólogo
e trabalho hoje com uma linha da psicologia muito pouco conhecida aqui no Brasil, que é a focalização. E a focalização é um cara chamado Eugene Gendlin. E ele foi um parceiro de Carl Rogers. É um filósofo, trabalhava com a fenomenologia. E ele conheceu Rogers e viu um cara prático. Um cara que fazia acontecer de um jeito, porque o Rogers ele vivia o encontro com o cliente de um jeito tão profundo, tão entregue, tão sentido, e ele quis aprender com Rogers. E depois de um tempo de aprendizado, Rogers viu que Gendlin era um gênio e chamou ele para fazer parte da equipe. Então, Gendlin desenvolveu, junto com Rogers, um aprofundamento dentro dessa metodologia para poder ajudar as pessoas a sentir de uma maneira prática, objetiva e segura. Qual é o ponto, Dani, que para mim fez toda a diferença, que eu parei todas as outras linhas terapêuticas que eu estava aprendendo e me desenvolvendo e me rendi ao Gendlin? Porque, às vezes, o sentir ainda fica muito abstrato. Tem muita gente, você deve ver clientes seus ou pessoas que às vezes estão falando do sentir, mas eles ainda estão falando do que pensam. Ou seja, eu vou dizer para vocês o que eu sinto, aí eu começo a falar o que eu penso. Então, eu estou pensando ainda sobre o sentir. Ainda não é o que a gente chama de experiência direta. Talvez você venha trazendo outros nomes aí para a gente estar... mas esses são conceitos aqui que Gendlin trouxe assim, gente, essa experiência direta é o contato interior, o contato sentido. E ele só pode acontecer com o corpo. Então, uma frase que eu também posso tatuar aqui, que eu gosto, da sua sentir é seguro. E essa frase que eu trago muito é assim: o corpo é o palco das experiências. Que é no corpo que a gente sente. Todo sentimento significativo na nossa vida, ele vai se apresentar no corpo. Então, quando a gente conversa com alguém, assim, se você tem dúvida se essa pessoa está mexendo com você, quando chega a mensagem dela, você pode até achar que você está controlando alguma coisa, mas o seu corpo vai esfriar sua barriga de um jeito. Faz a leitura do corpo e a gente tem todas as informações, né, Matheus? Exato. Uma coisa muito legal, né, quando a gente estava trocando, que a gente ia trazer aqui, que temática que a gente ia poder conversar. E aí, algo que você trouxe me tocou muito, né? Que foi começar a falar do seu processo mesmo, dessa sua jornada. E aí eu compartilhei um pouco da minha. E acho que ali a gente encontrou, assim, qual seria o tema central, assim, né? Dessa prosa. Uhum. Que, para mim, tudo passa por nós, né? A jornada do terapeuta, essa humanidade que sustenta o profissional, né? Então, para mim faz tanto sentido olhar para isso, né? Quando eu tatuei essa frase aqui, é seguro sentir, eu não tatuei ela à toa, né? Eu tatuei porque foram anos e anos para conseguir, de fato, sentir que pode ser seguro. Eu posso fazer contato com o que eu sinto, porque aquilo que me machucou não foi o meu sentir, foi um sentir em desamparo, foi um sentir em solidão, Sim. né? Que muitos de nós traz isso da nossa história, né? Falando um pouquinho, você trouxe lindamente a tua jornada, um pouquinho na trajetória. Eu hoje trabalho muito com foco na criança interior, né? Olhando, então, tudo que eu faço tem essa base, né? Com várias escolas aí do psicodrama, da própria constelação, do psicotrauma, da experiência somática, agora estudando um pouco mais de focalização também. E eu fui percebendo na minha própria jornada que o sentir era algo
que era muito curador. A gente precisa aprender a sentir. O que é esse sentir? E o quanto na minha história, Matheus, eu olhei para esse sentir como um grande defeito meu, né? Eu sempre brincava, falava, esse sentir meu é um defeito de fábrica, Aham. né? É uma falha. E hoje eu entendo que não é sobre o sentir, mas era como eu não conseguia lidar com esse sentir, como eu me perdia nesse sentir, né? Então, toda a minha jornada de me tornar terapeuta, ela passou, antes de mais nada, da minha coragem de fazer contato profundo com esse sentir, um sentir sentido, Sim. né? Não um sentir pensado, não é falar das minhas emoções, mas é fazer contato com aquilo em mim que sente e, ao mesmo tempo, reconhecendo que também tem algo aqui hoje que dá conta de lidar com isso. Não é mais aquela menina, Sim. não é mais aquela Sim. criança em desamparo, né? É uma mulher que pode buscar recursos, que tem como fazer isso em segurança. E aí você trouxe algo muito legal que eu achei que foi trazendo assim da tua vontade de ser um psicólogo intelectual, né? Assim, olhando muito para o teu pai, para o teu avô. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, disso, que eu acho que é um tema legal para a gente falar sobre essas imagens que a gente forma sobre a gente, Sim, sobre sim. essas idealizações de quem a gente gostaria de ser versus quem a gente de fato é. São duas coisas muito diferentes. Verdade, Dani. Eu fiz uma postagem essa semana falando isso, que a terapia, no fundo, é uma desconstrução, né? Ela Uhum. vai desconstruindo as nossas idealizações, desconstruindo as nossas certezas, desconstruindo toda a imagem que a gente criou em algum momento para poder se sentir seguro e que, na verdade, não nos representa na nossa verdade, né? Então, eu estava conversando com a Dani, a gente começou a conversar, Dani, vamos conversar, vamos falar da gente um pouco para a gente depois definir que tema que a gente vai levar para lá. Só que na conversa a gente começou a falar de nós e falar da nossa trajetória. Ela começou a falar do processo dela, isso que ela falou, de como que ela foi se dirigindo para a criança interior, que é o trabalho mais forte que ela traz. E eu fui falando de que, no fundo, gente, nossa, eu imagino quantos terapeutas podem ter aqui, mas independente de você ser terapeuta, independente daquilo que você faz, eu vou ser mais abrangente ainda. Eu vou primeiro falar do terapeuta. Que um terapeuta, quando a gente escolhe uma determinada tarefa, uma determinada linha de trabalho e uma determinada tarefa, como essa que a Dani escolheu de trabalhar com a criança interior, eu escolhi a tarefa também de trabalhar com o sentir através do corpo. Então, eu ofereço formações, eu trabalho com essa metodologia tem 20 anos, e eu fiquei estudando, estudando, comecei a dar aula já tem uns 11 anos, mas agora, durante a pandemia, nós montamos, já tem aí, nós estamos indo para a sexta turma, uma formação. Ela está ligada, né, ao Instituto de Focalização, lá de Nova York. É um trabalho pouco conhecido aqui no Brasil, mas é lindo. Mas é um trabalho que, se eu puder definir ele de uma forma muito precisa, assim, objetiva, seria a gente incluir o corpo no sentir. Esse é o diferencial da focalização. E o corpo, na verdade, seria o corpo que ele chama de felt sense, né? É um corpo energético, é um corpo sentido, como esse frio na barriga, por exemplo. Ele não vai aparecer na ressonância, mas ele é sentido mesmo, né, Dani? Então, quando eu falei com a Dani que não é à toa que a gente escolhe isso, e que quando eu comecei a me idealizar como um homem, como um profissional que buscava segurança, eu olhava para aquilo que eu tenho como referência de segurança e de valor. E aí cada um de vocês tem a sua referência de segurança e a sua referência de valor. Tem pessoas que me falam claramente, Mateus, para mim eu só tenho valor se eu ganhar dinheiro. Eu tenho Uhum.
que ter dinheiro, porque esse foi meu pai, essa foi a minha instrução. Lá em casa é assim, o dinheiro era um valor muito grande. Para outras pessoas pode ser a beleza. São mulheres que estão sempre se cuidando muito, elas têm que estar lindas, elas sempre viram a mãe bonita. Enfim, valores que às vezes a gente assimila sem perceber se realmente tem a ver com a gente. E na minha família, eu venho de uma família onde o meu avô era um intelectual. O meu avô era esse cara que escrevia discursos para políticos, sabe? Ele tinha essa função. É, meu pai, intelectual, meu avô lia Pietro Baldi na época do meu avô, sabe? É uma coisa assim. Tinha toda a coleção do Pietro Baldi. Meu pai, quando eu comecei a me entender por gente, eu ficava assim vendo aquela biblioteca de livros lá em casa. Era uma biblioteca enorme. Então eu entendi rápido que para ter valor como homem, essa era um caminho, eu tinha que ser intelectual. Então eu queria ser esses que citavam, ó, de acordo com fulano de tal, A com página X do livro tal. Eugênio Gendre, página 86, no quarto parágrafo, ele vai dizer, pá, pá. E eu achava isso o máximo, eu ainda acho. Linda essa erudição, né? Essa beleza, as pessoas que são capazes desse tipo de articulação intelectual, de memória intelectual. Mas eu fui vendo que, na verdade, eu não sou assim. Isso congestionava a minha mente. Os baianos que falam uma coisa legal, falam assim, você está apertando a minha mente. Isso apertava a minha mente. Então, eu ficava lendo igual um louco. Eu lia livros. Onde você me via, eu estava com um livrinho debaixo do braço. Às vezes eu ia para uma festa de família. Eu já sabia que alguma coisa ia ser chata e que eu ia ter um momento que eu ia pegar meu livrinho. Olha, era um excesso que estava tentando compensar uma insegurança através dessa intelectualidade. Até que eu fui me descobrindo e falando, gente, não é aí que eu vou encontrar a verdadeira segurança. Ei, Sabrina, amanhã eu vou estar com a Sabrina. Não é aí que eu vou encontrar a verdadeira segurança. Mas era justamente aí que eu estava tentando esconder a minha insegurança, sabe? E aí eu comecei a me abrir, a minha mudança assim, de personalidade, ela começou quando eu comecei a me abrir para poder assumir a minha insegurança, para poder assim ficar de frente com os meus medos, chorar os meus medos, acolher essa criança interior que no fundo estava muito inseguro de não ser aprovado pelo pai. Eu tenho uma cena na minha mente, Dani, assim, essa cena é tão marcante que ela até me emociona nesse momento. E embora eu já tenha falado dela várias vezes, assim, é uma cena tão ingênua, tão infantil, sabe? Mas eu acho que ela, assim, ela estruturou uma ideia dessa personalidade, dessa máscara intelectual. Eu era bem pequeno, eu acho que eu devia ter uns 7 anos, assim. E, e eu lembro que eu estava no sítio com meu primo e meu pai, e eu fiz uma afirmação para o meu primo a respeito dos evangelistas. Eu sou assim iniciado dentro da filosofia cristã, dentro do espiritismo, desde muito cedo, sabe? Então eu convivo com esses temas, espiritualidade, evangelho, reencarnação. E eu fiz uma afirmação em relação ao evangelho, à reencarnação, para um primo meu que era mais velho, e esse primo disse: não, não é isso não. E aí eu falei assim, ele falou, não, não é não. E aí meu pai estava lá, então vamos perguntar para o meu pai. E aí eu chamamos meu pai e eu perguntei para ele, essa era a cena, eu pequenininho perguntando para o meu pai, pai, não é que é isso, é isso? Aí o meu pai, ele deu uma risadinha, sabe? Essa risadinha que ele deu era uma risadinha de quem ri de uma criança ingênua que está fazendo uma afirmação ingênua, sabe? E naquele momento eu entendi rapidamente que eu não estava falando algo viável, que eu estava falando bobagem, que aquela minha impressão intelectual era falsa, não era verdade, ou seja, que eu não estava sustentando ali o meu valor. Olha que marca mais incrível
que foi depois, né, percebida e desconstruída como esse valor intelectual. Para que eu pudesse, Dani, aos poucos, então, acolhendo essa criança e dizer, olha, você não tem menos valor, porque você não sabe tudo. E essa é a primeira coisa que eu trago para os alunos no curso, que o verdadeiro terapeuta, o bom terapeuta, é aquele que ele sabe que não sabe, sabe? Então, foi um aprendizado assumir que eu não sei, sem me depreciar. Uhum. Que E para lindo. isso, assim, o que eu tenho aprendido com a focalização que mais me encanta é me permitir ser informado pelo corpo. Você usou Uhum. essa palavra, a informação chega pelo corpo e não pelo intelecto, não é pelo pensar sobre isso, é pelo sentir mais isso. E daí a gente vai sendo informado, mas não são informações rebuscadas, complexas, mas Uhum. são informações simples, diretas, objetivas, essenciais. E eu Sim. estou aprendendo cada vez mais que isso basta. E, assim, né? Nossa, me tocou muito te ouvir assim dessa experiência, porque ela simboliza, né, Mateus, como a gente vai construindo essa ideia de valor. Onde é que eu tenho valor? Onde é que eu posso ser mais amado? Onde é que eu posso me sentir visto, validado? E assim como você, eu e todo mundo que está aqui, a gente fez essa construção a partir das experiências que a gente sentiu, né? E que a gente, de alguma forma, interpretou, percebeu, distorcidamente ou não, né? Porque a gente sente, e aí a gente começa a interpretar aquilo de alguma forma, a nomear, rotular. E como que a gente cresce, e nós, né, falando aqui especialmente dos terapeutas, muitos de nós, a gente não escolheu nossa profissão à toa, ajudar o outro à toa, a gente ficou muito bom em prestar atenção no que o outro precisa, né, em como o outro se sente, em como ser útil para o outro. Então, muitas das nossas buscas, elas vêm desse lugar de onde é que eu posso me sentir mais amado. Eu me lembrei, né? Eu trabalhei 14 anos na área de RH antes de mudar de vida. Eu falo que foi uma mudança de Aham. vida mesmo. Parece que foi outra encarnação, não foi nessa. É impressionante, né? Mas trabalhei 14 anos e eu tinha certeza que eu estava no meu propósito, que era ali que eu ia morrer. Amava o que eu fazia, né? Sempre trabalhei com desenvolvimento. Eu já estava ali muito na clínica, na cura, e não sabia ainda. Porque as coisas que eu fazia dentro de empresa, eu já olho e falo, gente, não tinha juízo nenhum, porque não era para fazer isso em empresa. Mas não fazia os encontros acontecerem, sabe? Isso era muito bonito. E chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a adoecer, que eu não conseguia ver sentido em mais nada daquilo. Eu estava tentando engravidar, quase um ano eu não conseguia engravidar, e eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Foi nesse momento que eu tive meu primeiro contato com a criança interior, que eu nunca tinha visto isso a fundo. Eu vivi uma experiência muito profunda, foi aí que eu fui mergulhar na minha criança. E eu lembro de ter tido clareza de que meu lugar não era mais empresa, que eu iria adoecer profundamente se eu ficasse ali e que eu precisava sair de lá para poder levar minha mensagem sem tantos entraves, né? E quando eu estava nesse processo de o que está me impedindo de fazer o movimento, se eu sei que é isso que eu preciso fazer, se eu tenho uma condição financeira, eu tinha uma reserva financeira onde eu poderia arriscar fazer um movimento. Então, pela lógica, não fazia sentido. Eu podia pedir demissão e me arriscar em outra coisa, né? Mas a gente sabe que as escolhas elas não partem de um lugar lógico, Aham. né? Aham. Tem outras questões aqui. E quando eu fui fazendo contato com aquilo que de fato me impedia de fazer o movimento, eu cheguei numa dor muito profunda, que eu também fico até emocionada de lembrar. Mas eu
trazia uma imagem de mim, de que eu sempre fui assim, mais devagar, a Adriana é mais preguiçosa. A minha mãe não me via me matando de estudar, ela falava, minha filha, o que você vai ser? O que vai ser da sua vida? E a minha irmã já era essa intelectualizada, né, estudiosa, aquela que se olha e fala, não, essa aí tá no Tá no caminho. caminho, essa vai dar E bom. eu sempre fui nas relações, assim, então, eu aprendo muito rápido as coisas. Então, eu assisto uma aula, eu não preciso ficar estudando, nunca precisei ficar estudando para prova. Mas eu nunca peguei uma DP, um exame, nunca, no colégio, na faculdade, nunca. Mas isso não contava, porque ela não me via sentada ali, né? Assim, dentro do olhar dela. Sem intenção, obviamente, mas dentro do olhar dela, tinha alguma coisa que ia dar errado ali comigo. E quando eu me vi nesse processo de querer fazer um movimento por mim, né, por aquilo que eu sentia que era um chamado, me veio exatamente a figura da minha mãe. E a dor que eu senti, Mateus, foi assim: e se eu sair desse lugar e a minha mãe não se orgulhar mais de mim? Porque eu tinha conquistado um sucesso profissional ali nas empresas. Eu estava numa empresa muito grande, eu estava numa posição de destaque financeiramente, socialmente. Então, assim, eu sabia o que a minha família falava de mim, sabe? A menina que saiu do interior, que foi para a capital, que deu certo, com a própria, né, sem ajuda de ninguém. Então, assim, eu fui sustentando essa imagem, né? Aquilo que a gente estava falando da imagem. Eu me apeguei nessa imagem e falei, nossa, aqui eu me sinto amada. Aqui a minha família me aprova. A minha família tem orgulho de mim. E aí eu me dei conta que o que me impedia o movimento era o medo de não ser mais amada por aqueles que eu tanto amo, né? E foi muito profundo esse acesso e muito importante para poder acolher esse medo que era legítimo. Eu sempre falo que o que a gente sente é sempre legítimo, é inquestionável. Boa. Não tem julgamento sobre o que a gente sente. Sim. Mas como a gente vai lidar com aquilo, né? E as interpretações que a gente faz. E foi nesse momento que eu, então, em contato com esse sentir mais profundo, acolhi a menina, acolhi aquela Daniela que um dia também pensou, meu Deus, o que eu vou, acho que eu não vou ser nada mesmo dessa vida, para conseguir fazer os meus movimentos. Então a gente cresce, mas a gente traz com a gente tudo isso, né, Matheus? Sim, é uma imensidão dentro de nós e que muitas vezes nos impede de ser quem a gente é, Sim. de expressar. Você fez um post super bonito sobre o Gato de Botas, né? Que você assistiu a semana passada. E eu assisti também aqui no mesmo dia com o meu marido e com a minha filha. E tem uma cena tão linda, gente. Pode dar spoiler aqui? Não vai estragar o filme. É só um spoilerzinho. Pequenininho. Mas uma cena, né, em que ele está lá diante de todas os eus, né? Ele já tinha morrido, estava na última vida dele e estava ali diante dele todas as vidas dele ali, todas as imagens que ele tentou sustentar As para se imagens agradecendo, idealizadas, né, Dani? idealizadas, né, para se sustentar na imagem da lenda, custando, né, a própria vida, assim, se arriscando e se colocando em situações para sustentar esse ego e essa imagem. E quanto que a gente não se coloca enrascada, né, Mateus, para sustentar uma imagem idealizada, um eu que a gente acredita que é o que tem valor, que é o que vai ser mais aceito, mais amado. O filme é O Gato de Botas 2. É lindo, gente. Eu amei que você fez o post, porque aquela cena é muito linda, né? Assim, Sim. muito. E fala muito disso, né? Ele ali, Dessas imagens. nesse momento, ele de frente com essas imagens idealizadas que ele construiu, e essas imagens idealizadas pediam dele, vamos lá, né? Mantém a gente vivo nesse ideal, né? E, então, realmente, assim, como que em nome de coisas que a gente considera boas, a gente pode se destruir, né? Eu me lembro, assim, na minha história, eu tive um AVC.
Foi mais ou menos 2015, talvez nessa. Eu tive um AVC. E eu me dei conta que naquele momento era isso. Não tinha uma explicação biológica para aquilo. Eu não tive sequelas, mas era isso. Era essa imagem idealizada, esgoelando de mim, sabe? Esgoelando de mim um nível de produtividade que para mim parecia sempre pouco. Eu me trabalhava, assim, nossa, era tanto grupo, era tanta gente, tantas coisas, e eu sempre achando pouco. E então, isso vivendo sob uma pressão, e por trás de todas essas pressões, o que nós vamos encontrar são imagens idealizadas, que no fundo estão buscando lugares seguros para poder viver, lugares amáveis, né? Mas de uma forma tão cheia de desamor, tão cheia de insegurança. E ali foi muito definitivo para mim, porque tem gente que aprende a escutar o corpo quando ele sussurra. A focalização é escutar o corpo quando ele sussurra. Mas, às vezes, a gente insiste em não escutar esses sussurros para manter o foco no que você acha que é o ideal, e aí o corpo grita. Ele esguela, ele te para, ele te salva dessa loucura que a gente às vezes entra em nome de sucesso, em nome de reconhecimento, em nome de segurança, enfim, chamar isso de amor nem é amor, mas o corpo ele nos sinaliza. Então, escutar o corpo para mim é a minha sobrevivência. Eu é que preciso disso. Eu ensino para os meus alunos aquilo que eu tenho mais necessidade de escutar o corpo, porque se eu escutar ele, ele vai me dizer toda vez que eu estiver exagerando, toda vez que eu estiver abusando. Né? Tem aquela música para você abusou, tirou partido de mim, abusou. Quando você abusa do corpo, ele vai te mostrar, ele vai sinalizar. Mas se você quiser ouvir, então ouvir o corpo é a minha salvação. Hoje a nossa live fala disso. Qual é a humanidade que está por trás desses terapeutas? Que história humana que sustenta a necessidade da Dani trabalhar com o que ela trabalha, do Matheus trabalhar com o que ele trabalha. Né? Tem uma história humana cheia de dores, cheia de aprendizado, cheia de crescimento, que sustenta esse terapeuta. E o que eu ia dizer é que isso se estende não só para terapeutas, mas, por exemplo, alguém que decide trabalhar com o direito. Essa pessoa ela precisa muito das leis, né? Ela precisa do justo, da justiça. Ela está ali buscando algo que é um fundamento para a vida dela. E que aí depois a gente vai entendendo que, né, o quanto que isso está ligado às nossas idealizações, mas também às nossas necessidades mais profundas. Né? Eu brinco, né, com as minhas alunas, eu falo assim que é isso, né? Eu trabalho com a criança interior, que é para eu poder não desistir da minha, para eu poder me reafirmar todos os dias. E eu acho tão importante a gente compartilhar um pouco, né, dessa jornada, porque às vezes quem está aqui chegando ou fazendo o seu próprio processo pode olhar para a gente e também idealizar, projetar alguém que não existe aqui, né, Matheus? E essa humanidade, para mim, é tão essencial manter e poder revelar ela, sabe? Eu lembro dos primeiros encontros e aulas. Peraí, que minha cunhada tá ligando aqui, deixa eu desligar. Agora não é hora de cunhada ligar pra gente, né, gente? Vamos falar a verdade. Ô, cunhado, dá um tempo. Cunhada, pelo amor de Deus. Mas assim, né? Como que é libertadora a gente poder ser quem a gente é, poder chegar num encontro e dizer, gente, eu tô com frio na barriga, a mão suada, tá transpirando a minha mão, eu tô com o coração acelerado, vocês também estão assim, né? Poder nos colocar nesse lugar humano
E para mim, essa jornada que a gente oferece, como é verdadeiro isso, né? Da gente também acompanhar o outro até onde a gente foi com a gente. Tem uma amiga minha que outro dia ela falou assim para mim: Nossa, Dani, deve ser puxado, né? Assim, porque o teu trabalho, as pessoas trazem dores assim muito profundas, num lugar assim muito profundo mesmo. E para mim é tão leve, mas é tão leve. Eu não fico carregando peso dos outros. Eu não fico tentando salvar ninguém, sabe? É muito leve. E principalmente, Matheus, assim, o que, que eu sinto? Esse não é um lugar que me assusta mais, sabe? Uhum. O terapeuta só dá conta, ele só suporta e sustenta estar com o outro, na dor do outro, quando ele conhece bem esse lugar. Quando ele sabe que é possível estar nesse lugar, e é possível encontrar força e recurso nesse lugar. E é possível sair desse lugar, né? Quando a gente não faz contato com isso em nós, a gente não vai dar conta de sustentar o mergulho do outro, a jornada do outro. E eu me lembrei aqui de uma paciente que eu tive, assim, há muitos anos. Foi um caso que me marcou tanto, assim. Ela me procurou várias vezes para fazer processo comigo. Ela vinha na primeira sessão, falava que ela precisava, então eu vou avaliar e tal, e depois eu te aviso. E ó, vazava, não vinha para o processo. E aí essa pessoa engravidou, aí o bebê nasceu, aí a coisa transbordou e aí ela veio, né? Depois de umas 3 tentativas. E um dia ela falou assim para mim: Dani, marca uma sessão dupla que eu preciso te contar uma coisa. Eu já sabia o que ela ia me contar. Desde o primeiro dia eu já tinha sacado o que acontecia ali. Marquei a sessão e fui, né? E ela começou a contar um histórico de abusos que ela tinha vivido na infância dela. E ela foi me contando, eu fui ouvindo, fui sustentando aquela história com ela ali, acompanhando ela na sua história. E quando ela terminou, ela olhou para mim assim meio intrigada assim e falou: "Que estranho, Dani. É a primeira vez que eu conto essa história para um terapeuta e que eu não me mato de chorar, que não me perco nas minhas emoções. Eu não senti que você olhou com pena para mim." Maravilhoso. Aquela fala foi tão profunda, sabe? Me tocou tanto, porque, de fato, enquanto ela me contava a história dela, eu via a dor dela. Eu fiz contato com a dor dela. Mas eu também fiz contato com uma mulher gigante. A força dela. Eu fiz contato com uma força. Eu não, e era aquilo que eu estava sentindo, sabe? E ela sentiu isso. E foi tão lindo o processo com ela, que ela disse que foi a primeira vez que eu também não senti pena de mim, né? Então, como que o nosso olhar Isso. afeta o olhar do nosso cliente para o processo dele, né, Matheus? Só que enquanto eu olho para a minha história, para a minha criança, para as minhas dores, com pena, ou não fazendo contato, fugindo daquilo, negando aquilo, eu jamais vou poder fazer isso, oferecer isso para quem está comigo, né? Assim, é, essa humanidade, esse aspecto em nós, é ele que vai sustentar esse papel profissional, é ele que de fato vai possibilitar que a gente ajude verdadeiramente quem está com a gente, né? Sim, Senão, não é ajuda. sim. Isso, perfeito. E é curioso, né? Você também é psicóloga, né, Dani? Como que na Uhum. nossa formação de psicologia, a gente não tem essas bases de uma formação interior. É uma formação totalmente intelectual. Ou você trata de se tratar por fora, de fazer terapias, buscar processos para se cuidar, ou então o curso ele vai ser só teórico. É uma das críticas que eu tenho a esse tipo de formações que são só teóricas, porque é, enquanto isso não estiver sendo sentido por nós, isso também não vai ser sustentado, né? Então,
esse espaço ele precisa andar junto com o aprendizado metodológico de como ajudar o outro, mas de como a gente também se torna capaz de se abrir, de se permitir. Eu lembro quando eu estava estudando, eu era do DA, e lá do diretório acadêmico, e eu fazia uns movimentos revolucionários lá, eu queria fazer movimento ali. E um dos movimentos que a gente fez foi, eu criei um projeto que ele falava assim, uma dose do próprio remédio. E, e fiz uma pesquisa, em primeiro lugar, para perceber qual era a porcentagem dos estudantes de psicologia que faziam terapia. E eu achei que era uma porcentagem muito pequena, era menos da metade dos estudantes se cuidavam, se tratavam. Era muito pouco estimulado pelos professores. E a gente lançou esse projeto, então, uma dose do próprio remédio. Só assim nós vamos poder, de fato, ser coerentes, né? Se a gente puder se permitir vivenciar esses convites que a gente faz para o outro, né? Então, esse é o que sustenta, a parte humana que sustenta a segurança metodológica. Porque, gente, o que acontece para um terapeuta poder realmente ajudar é falar que o conhecimento técnico ele nunca vai ser suficiente, sabe? Esse olhar que a Dani teve para a cliente dela de não sentir pena, sabe? É um olhar que nessa hora, o que fala alto aí não são conhecimentos intelectuais. É tudo é uma expressão de vida, é uma construção interior que consegue ver além daquilo que está se apresentando, né, na aparência. A aparência era o quê? Uma vítima. E uma vítima que estava acostumada a ser tratada como vítima, a sofrer como vítima, e de repente alguém olhou para ela sem haver como, sem ser cara de coitada, né? Sem ser vista como vítima. Isso mudou o jogo, né? Um olhar. Então, quando a gente fala acolher sem se envolver, aqui a Jo está falando, a gente entende isso, mas sentir isso só é possível com o trabalho interno, né? E eu nem sei se é sem se envolver, né? Eu acho que é difícil, né? Acho que tem, é que não é esse envolvimento que a gente se mistura com a dor do outro. Vamos Assim como a gente falar vai assim, ó, aprendendo. acolher sem se embolar, né? Boa! Adorei! Que é o que a gente aprende a fazer com a gente, né, Matheus? É, Assim, quando eu reconheço que eu também tenho um aspecto aqui vítima, ou um aspecto, algo aqui que tá triste, que tá com medo, não é só isso que tem aqui. Tem tanta coisa também caminhando ao lado. Parece contraditório uma coisa, mas não é. Então, assim, tem tanta coisa. Quando eu fui me dando conta no meu processo também, né, que dentro de mim tem tanta coisa acontecendo simultaneamente, então eu não preciso me embolar com uma coisa só, eu posso fazer contato com aquilo, mas também de um outro lugar. Eu acho que a gente vai fazendo isso com a gente e, obviamente, aprendendo a fazer com o outro. Né? Eu sinto que eu também, a gente está ali, está junto. Mas tem um efeito, né? Como terapeutas ou não terapeutas, gente, uma boa forma de perceber se a gente está num caminho aí, um bom caminho, é olhar para os efeitos na nossa vida, né? Se a gente sai dos atendimentos, se a gente sai estrupiado, se a gente sai carregando o mundo nas costas, se a gente sai e não consegue fazer nada por nós, tem alguma coisa que está fora do lugar. Tem algo que eu estou dando para o outro e que eu não estou fazendo por mim. E essa conta vai chegar, né, Matheus? Vai porque a gente, na verdade, muitas vezes está fazendo pelo outro aquilo que a gente precisa fazer por nós, ou aquilo que a gente espera que alguém faça por nós. sim, E aí o processo de crescer é justamente a gente assumir saber. aquilo que é nosso e deixar com o outro também aquilo que é do outro, né? Aquilo que compete ao outro fazer.
isso também é um amadurecimento, né? É essa Uhum. arte de ajudar de um jeito que eu não me embole. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho, que ela é a passagem do joio e do trigo. É uma passagem que vai trazer uma alegoria simbólica que diz assim, que durante a noite semearam, os inimigos semearam o joio na plantação de trigo. E eles chegaram para o Senhor e falaram, agora nasceu o joio junto com o trigo. E nós não podemos arrancar o joio. Porque se a gente arrancar o joio agora, ele está tão entranhado com o trigo que o trigo também vai morrer. Então, Uhum. nós vamos precisar deixar que os dois cresçam juntos. Para que depois, né, depois significa, num momento onde a gente tenha mais maturidade, o que significa maturidade? Saber diferenciar uma motivação da outra. Saber, porque num primeiro momento, a escolha da nossa profissão, o nosso jeito de ajudar, as nossas motivações na vida, elas vão ter componentes de joio e componentes de trigo, vão ter algo que é super genuíno, que é verdadeiro, que é valoroso, e algo que talvez seja infantil, uma forma de tentar compensar, uma forma de querer ser reconhecido, ser valorizado, de querer salvar o outro, de querer se salvar. Aquilo está junto. Se você quiser, desde o começo, tirar aquilo ali para ficar só com aquilo que é genuíno, não vai dar. Você vai matar os dois, porque a gente ainda não tem maturidade para diferenciar essas motivações. Então, é ao longo do tempo, da experiência, e que vai sendo adquirida com constantes observações, sabe? No fundo, que eu fico imaginando quantas histórias, né, Dani, cada ano, quantos processos você já viveu, eu já vivi, quem está nessa busca há mais tempo, de ter esses momentos de autoobservação, de terapias, de você sozinho com seus escritos, tudo isso é uma digestão das experiências, é uma dedicação em compreender melhor o que eu estou sentindo. Quando você começa a ter na sua vida esse chamado para se compreender melhor, gente, já é uma nova era que está se abrindo na sua vida. A maioria das pessoas não tem isso. Elas vivem a vida e querem só ganhar e dar certo, mas elas não querem parar para se compreender, para aprender com o que está acontecendo, para crescer com as próprias experiências. Quando a gente começa a despertar para isso e se dedicar a esse trabalho interior, começamos a desenvolver essa maturidade de saber diferenciar as nossas reais motivações. O que eu quero, quando eu quero isso. E tem hora que essa voz vai ser de uma criança. Para que eu quero Para isso? que eu quero quando eu quero isso? E tem hora que vai ser de uma mulher, de um homem, de um ser adulto que diz: eu sei o que eu quero colaborar com a vida. Eu quero oferecer o meu potencial máximo para essa vida, porque eu me realizo com isso. Então, são essas motivações que às vezes vão entrando em choque, que vão aprendendo a ser reconhecidas, separadas, para que, enfim, possa prevalecer aquilo que realmente é o mais saudável, aquilo que realmente nos realiza como pessoas, né? É muito bonito, eu sou encantado com esse universo da autodescoberta, né? E como que as coisas surgem, né, Dani? É sempre de um jeito tão inusitado, tão assim, imprevisível, né? Como que vão chegando os insights, é maravilhoso. Quando a gente, né, a gente vai abrindo a chavinha aqui interna, chega, né? Chega. Eu nunca questiono aquilo que eu sinto, né? Assim vem e eu falo, não sei por que isso está chegando agora, mas aceitar, né? Aprender a fazer essa leitura, que o nosso corpo traz a informação, ele nos mostra o caminho. Então, poder trilhar essa jornada de intimidade com a gente, né, Matheus? Poder ser íntimo de quem a gente é, poder ser íntimo do que a gente sente. É isso que vai nos possibilitar também
se conectar mais profundamente com o outro, tá na intimidade com o outro, né? Como que é um caminho que ele é para dentro, mas ele também vai se expandindo à medida que eu me expando aqui internamente. E é sem volta, né? Eu amo, eu falo que eu sou privilegiada de trabalhar com isso, porque, né, eu tô o tempo inteiro me mergulhando nas coisas, buscando. E não nesse lugar de buscar para aprender, né? Eu tenho um buscar, a minha forma de aprender é vivendo. O conteúdo precisa passar por mim, ele precisa fazer sentido, literalmente, para eu poder entender. Então, é um presente, né? Nós, como terapeutas, eu falo, é um privilégio poder trabalhar com isso, Com se algo trabalhar, que nos coloca mal que nos coloque em movimento, né? movimento, Tempo né? todo. Porque, gente, assim, eu não sei quantos de vocês são terapeutas, mas assim, eu trabalho também com supervisão de terapeutas. E aí, Uhum. toda vez, Dani, que chega um terapeuta, né, um aluno, trazendo uma dificuldade em acompanhar um cliente, a gente vai começando a puxar, a investigar qual é essa dificuldade, até que a gente sempre chega num ponto em que o terapeuta vai lidar com uma cegueira dele. Um lugar dentro dele que ele não lida bem, com a experiência pessoal dele. Né? Esse lugar que eu não lido bem com a minha experiência, eu não vou conseguir escutar o outro, vai ser um ponto cego. E aí esse é um ponto que eu não vou conseguir escutar, o outro vai falar e eu não vou conseguir trazer intervenções que possam ajudá-lo, porque aqui em mim é um ponto cego. Então, esse é o limite da nossa escuta. Nós somos o limite da nossa escuta. Perfeito. Matheus, você tem noção que já estamos estourados no Ah, nosso foi horário? ótimo, Dani. Eu Foi falei que muito tinha bom. umas 2 horas de live, porque a gente ia começar a conversar. Que delícia, né? Te ouvir, Obrigado. trocar com Foi muito bom com você. você, sua simplicidade, sua abertura, sua afetividade, né, que você passa com o seu sorriso. Obrigado pelo convite e a gente está só começando a estreitar esses laços, né? E que bom. Com certeza, a primeira de muitas. Essa semana é uma semana super especial para mim, para você também. Quero que você faça o seu convite, né? Eu sei que você está com uma programação aí, fala dela também, eu vou contar um pouquinho da minha, mas faz seu convite, por favor. Pois é, a gente está seguindo com uma semana de lives que é uma preparação para as 3 aulas que vão ser o convite para a gente conhecer mais esse caminho da focalização que antecede a formação. Então, as aulas vão ser amanhã tem live, quinta tem live, sexta tem live, e na semana que vem, 16, 17, 18, para quem entrar no grupo ali, no link do Instagram, a gente vai passar o link para as aulas do YouTube, onde nós vamos ter 3 aulas para poder falar do que é a focalização, quais são, né, algumas premissas ali que identificam esse caminho, uma introdução a esse caminho, para quem se sentiu chamado. Vamos abrir então a 6ª turma de formação em focalização para terapeutas. Serão todos bem-vindos e essa então é a nossa jornada da vez, e você também fala a sua aí, né, da criança interna. Bom, e eu também quero convidar, então, todos vocês. Hoje aconteceu a primeira live aqui com o Matheus. Amanhã tem mais uma live linda sobre relação de casal e as bagagens que a gente traz da infância. Quinta-feira a gente vai falar sobre vínculo seguro, com uma outra terapeuta maravilhosa. E são lives esquenta, porque no sábado vai acontecer um workshop lindo, Mando Me Amei de Verdade, para mulheres. A gente vai mergulhar na criança interior, a gente vai olhar para várias coisas que a gente trouxe aqui hoje sobre alto valor, sobre alto amor. Porque a semana que, no sábado também eu abro as inscrições para o Travessia, né? Que é o meu programa, onde a gente não vai estudar sobre a criança, a gente vai vivenciar um processo a nossa criança interior. Então, estou muito feliz de poder compartilhar esse conteúdo. Convido todos vocês, gente. Aqui vai ter conteúdo lindo, lá no Mateus. Ó,
não tem como dizer que não tem oportunidade para se trabalhar, né, Matheus? Tá aqui, ó. Muitos Tem uma caminhos. boa oportunidade. A gente espera vocês. Matheus, Sim, obrigada pelas partilhas, também pela afetividade. Muito bom, muito sucesso Dani, para foi muito bom. você. Pessoal, essas próximas convidadas da Dani são super legais, vão ser lives muito bacanas, né? Com a Cecília, com a Viviane, que tem um olhar sistêmico lindo, vale a pena acompanhar. E a gente segue juntos, né? Nos apoiando, né? Nos motivando aí nessa jornada. Beijo para todos. Até a próxima, gente. Beijo, Matheus. Tchau, Obrigado, tchau. Boa Dani. noite. Obrigado, querida. Até. Tchau, tchau.